Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como estão as minhas tuias após um ano de cultivo. Vou te mostrar as que estão sendo cultivadas em vasos e também as que eu plantei no chão. Então acompanha o vídeo comigo. Se você chegou no canal por esse conteúdo e ainda não é inscrito ou inscrito aqui, se inscreva para você sempre receber as notificações dos novos vídeos que eu postar aqui no canal. Se você gostar desse vídeo também, curte, compartilha e comenta para eu saber o que você achou desse conteúdo. Tenho aqui então a minha coleção, as minhas variedades de tuias, que eu já estou cultivando há um ano. Lá também tem a tuia stricta plantada no chão. Então, gente, é muito possível cultivar tuias por muitos anos. Elas vivem, são plantas resistentes, são plantas que sobrevivem por muitos anos, desde que a gente siga algumas regras no cultivo dessas plantas. Eu já faz mais de 10 anos que cultivo tuias, principalmente a tuia holandesa. Sempre gostei de comprar essa planta e elas sobrevivem por muito tempo, tanto em vaso quanto plantadas no chão, desde que a gente se atente para as necessidades de cultivo dessa planta, porque todas as plantas têm suas necessidades de cultivo de acordo com a região de onde são nativas, né, o país de origem, com as condições climáticas desses locais. Então a gente precisa tentar seguir e reproduzir isso ao máximo no cultivo nas nossas casas para que a gente tenha sucesso, né, e tenha plantas duradouras. Então eu tenho aqui, por exemplo, a tuia holandesa. Todas essas tuias que eu vou te mostrar estão comigo há um ano. Elas estão comigo desde o final do ano passado. Essa aqui, então, é a tuia holandesa, que é conhecida popularmente como tuia limão. Ela está plantada no chão nesse local aqui. Ela está bem robusta, bem cheia. Pelo vídeo nem parece tanto, sabe? Que ela tá tão cheia. Mas pessoalmente, ó, ela tá bem robusta, tá bem volumosa. E ela já tem 1,50 m de altura. Ela tá ficando linda, gente. Isso aqui tudo, ó, são novas brotações que já cresceram depois que eu plantei essa planta aqui no chão. Então, plantando no chão, ela também tem um crescimento mais rápido, tá? Mais acelerado do que em vaso, obviamente, né? Porque aí a planta tem mais espaço para crescer, para gerar raízes, apesar que essa tuia não gera muitas raízes, tá? É uma planta que não tem tantas raízes e não são raízes agressivas até. Então dá para ficar bem tranquilo com relação a isso. Aqui também, recentemente, eu cortei um dos galhos dessa planta, esse aqui, ó, nessa pontinha aqui, porque ele estava muito desproporcional, ele estava crescendo. Então é possível fazer algumas podas, né, cortar alguns galhos que estão excedentes ou que estão crescendo mais que os outros. Eu inclusive já fiz alguns vídeos, inclusive 2 vídeos recentes de poda de tuias e pinheiros aqui no canal. Você pode conferir para fazer isso nas suas plantas também. Então essa aqui é a tuia holandesa, ela tá bem volumosa. Vou virar aqui para te mostrar mais um pouquinho. Gente, e essa aqui é a tuia que a gente toca, né, e a gente esfrega assim um pouquinho as folhinhas, ela libera um aroma delicioso de limão. E ela tá bem robusta, ela tá uma planta linda, gente. Toda crescendo aqui com esses raminhos novos, eu não aguento, acho muito bonito. Então, às vezes, ó, tá vendo como plantar no chão também a gente consegue ter uma planta no auge da beleza, né? No auge do potencial que ela consegue entregar, né? De beleza, de elegância e de robustez, como é o caso de uma tuia, né? E, então, isso aqui tá lindo, gente. Ela tende a crescer mais, a encher, ela fica bem volumosa mesmo. E aí eu também vou seguir mostrando para você aqui no canal atualizações dessa planta. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva para você sempre acompanhar esses novos conteúdos que eu lançar aqui para você, tá? E também tem uma tuia holandesa em vaso. Essa aqui também é uma outra tuia que eu comprei no ano passado. Ela era menor do que essa, por exemplo. Essa aqui era um pote 18, que é uma variedade maior que é comercializada. Essa aqui já veio num pote 15, então ela foi uma planta menor também. Tanto que se a gente observar, ó, elas são menores, mesmo apesar que eu, né, fiz uma poda aqui nessa planta recentemente também para mostrar no canal. Ela já era menor desde que eu comprei, então por isso também ela está menor. Tá nesse vaso aqui, que é um pote mais ou menos 26 centímetros de diâmetro, e ela está um pouco sentida.
Isso aqui é normal, gente. Às vezes uma tuia, ela vai secando sim algumas folhagens mais antigas, mais da base da planta. Tem que observar se isso aqui não está sendo causado pela água da rega, porque como eu sempre falo, essas tuias não toleram que a gente fique molhando elas, regando com água clorada, com água tratada, água de torneira, tá? Então eu sempre indico molhar apenas o substrato, apenas a terra da planta, porque se você fica molhando demais essa planta com água nas folhagens, né, com água de torneira, ela pode adquirir fungos e ir secando essas folhagens. Ela vai queimando, as folhas vão secando assim mesmo, e onde seca, gente, não rebrota, não fica verde de novo, tá? Isso aqui é uma parte morta da planta. Tudo bem, por mais que as pontinhas aqui estejam vivas, ó, dá para perceber, porque elas estão inclusive verdes, essas partes que já secaram não desqueimam, elas não vão reviver. Então isso aqui, se a gente quiser, se você quiser, inclusive pode cortar todos esses galhos e deixar, por exemplo, os galhos que estiverem mais verdinhos, porque eles sim continuarão a crescer, manterão o crescimento saudável da planta. Então tá vendo, por exemplo, também que foram só os galhos mais lá de baixo, não é mais ou menos 1/3 da planta que secou, né? Que queimou. Então se você quiser pode retirar, inclusive vai ficar um pezinho ali, o pezinho do pinheiro, que vai ser um charme, né? A gente vai aprendendo então a lidar com a planta, do jeito que ela vai ficando também. A gente vai se adaptando a essa realidade da planta. Então pode retirar, porque ela continua o crescimento na parte mais alta. E aqui eu fiz uma poda nessa ponteira, eu retirei toda a ponteira da planta. Olha para você ver como é ali, ó. Vai afinando, né? Bem helicoidal como um pinheiro. Aqui eu já cortei a ponteira toda da planta, porque a minha intenção é fazer com que ela encha, com que ela fique mais cheia, mais volumosa. Então, né, é uma técnica interessante também para a gente fazer, para ir definindo, né, ajustando o formato da planta, né? Então é bem interessante. E ela já está respondendo com resultados, já que esses galhos, por exemplo, estão crescendo um pouco mais, ó. Um fato muito importante sobre o cultivo das tuias em geral é que elas amam água, elas amam regas abundantes e frequentes. Essas plantas precisam de muita umidade nas raízes. Plantas que gostam de água, só não podem ficar com água parada aqui dentro porque elas não são aquáticas, mas desde que os vasos tenham muitos furos, você precisa regar todos os dias. São plantas que gostam de umidade nas raízes. Se você não molha, ou ela vai ficar com as folhas, as ponteiras murchas, ou elas vão começar também a secar, porque a planta vai literalmente desidratando. Então precisa ter atenção com as regas das tuias, principalmente da tuia holandesa, que eu considero uma das mais sensíveis, né, à falta de água, ao estresse hídrico. Então tenha bastante atenção no cultivo dessa planta com as regas. Luz, elas toleram viver com no mínimo 2 horas de sol por dia. Quanto mais, melhor. Elas vão crescer melhor, mas 2 horas já é o necessário, suficiente para elas viverem bem, tá? Mas menos que isso não tem como. Pinheiros e tuias são plantas de sol pleno, são plantas que sobrevivem nas condições mais adversas possíveis, né, em locais muito ensolarados, então elas também precisam de muito sol e regas. Essa variedade de tuia holandesa, principalmente, não consegue viver bem com pouca água ou com uma baixa frequência de regas, tá? Então aqui também molho todos os dias. Tem a tuia áurea, que é esse pinheiro aqui um pouco diferenciado, ele não é tão comum quanto a tuia holandesa, por exemplo. Ele tem as folhas, ó, mais plumosas, mais ramadas, tem esse formato lindo, inclusive, que parece muito, né, com folhagens de árvores de Natal, inclusive, né, americanas, naturais ou artificiais também. Ele tem então essa plumagem, é uma planta toda plumosa, mais volumosa assim. Ele também, eu fiz uma poda recentemente para ajustar o formato, apesar que não tem como ajustar muito o formato dessa planta, porque ó, ela vai gerando muitos galinhos remanescentes que vão desfazendo o formato de pinheiro
tão certinho. Então ali, por exemplo, ó, já tem um formato mais definido, tá vendo? Ó? A tuia holandesa ela já cresce bem com esse formatinho de pinheiro. Aqui não, ela já é mais plumosa, os galhos vão saindo para fora, né, do pinheiro, digamos assim. E aí, essa planta aqui também precisa de regas frequentes e ela se chama tuia áurea porque ela tem as folhagens meio amareladas, as pontinhas das folhagens são mais amareladinhas, por isso áurea. E ela também aceita podas, ela tem um verde azulado, ó, é lindo. E as pontinhas mais amareladas também, elas são quase parecidas com a tuia limão, mas também é essa planta. E ela também está em vaso e eu plantei recentemente. Então, ela tá agradecendo também esse plantio. E aqui, para finalizar, eu tenho a tuia stricta. A tuia stricta, ela é mais resistente do que a tuia holandesa, do que a tuia limão. Ela tem folhas também mais grossas, ela tem essa folhagem azulada, linda, e ela também tem as folhas dela são como pequenos espinhos, sabe? Como elas são bem pontudinhas, se a gente toca, a gente costuma se espetar, né? E ela é linda também, ela tá plantada no chão. Essa planta aqui, tanto essas 3 variedades de tuia que eu te mostrei, tanto a tuia holandesa quanto a áurea e a stricta, podem alcançar no máximo até 4 ou 5 metros de altura, mas geralmente não chega nesse tamanho todo, tá? Geralmente elas ficam menores, com mais ou menos 2 a 3 metros. Elas ficam com um porte bem lindo, inclusive, quando plantadas no chão. Essa planta aqui também tá sem ponteira, porque eu cortei recentemente em um vídeo do canal, e ensinando que quando a gente corta a ponteira, ela tende a encher mais nas laterais, a ficar uma planta mais robusta, mais volumosa, já que retirando a parte apical da planta, ela automaticamente envia mais energia e brotações para as laterais, para as gemas auxiliares e laterais, remanescentes. Então, essa aqui também é uma outra planta que eu podei, e eu tô deixando ela plantada no chão porque eu quero que ela fique bem bonita. Eu já vi tuia stricta plantada no chão e ela realmente fica bem exuberante, ela fica bem bonita mesmo, e aqui também é um local bem favorável para ela. Todas essas tuias aqui recebem o sol da tarde, tá? E não pode descuidar das regas. E agora sim, para finalizar, vou te mostrar também uma outra tuia que eu amo, gente, que é a tuia bola. Essa aqui é uma planta que eu comprei como bonsai, inclusive em pratinho de bonsai, e eu replantei ela nesse vaso aqui, ó, que tá só encaixado nesse cachepô de polietileno, e ela é uma tuia linda. Olha esse formato, gente, ela tem realmente um formato redondo, né, de bola. Ela é linda, é incrível, com as folhinhas também, as folhas são muito macias, a coloração até é parecida com a tuia stricta, mas é uma cor diferente, e as folhas aqui são muito macias, gente, muito macinhas mesmo, muito delicadas ao toque, e não são pontudas e não espinham, né, não fincam como a tuia stricta. Ela é linda e ela tá crescendo muito bem, gente. Essa tuia tem um vídeo dela no canal, inclusive. Na minha playlist de tuias e pinheiros você encontra todos os vídeos de tuias e pinheiros que eu já fiz até hoje. E essa planta aqui tá lá. Ela era nem 1/3 do tamanho que ela tá hoje. Então valeu muito a pena um replante, sabe? Ela tá respondendo muito bem, tá uma planta linda. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado de acompanhar esse conteúdo de atualização das minhas tuias e pinheiros após um ano de cultivo em vaso e também plantadas no chão. Espero que as demonstrações desse vídeo te inspirem a cultivar essa planta. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade no cultivo de tuias, mas você só precisa entender a necessidade dessa planta, que é no mínimo 2 horas de sol por dia e água todos os dias, sem dó e sem medo de errar, gente. Assim, essa é a receita para dar certo. Se você gostou desse conteúdo, comenta para eu saber o que você achou do vídeo, curte o conteúdo também, compartilha com outras pessoas para que esse vídeo possa ajudar mais pessoas a cultivar suas tuias. Um abraço para você e até o próximo vídeo.